Estamos gravando. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Qualquer coisa, eu também estou com o meu celular aqui do lado. Caso vocês não consigam falar comigo, pode me chamar aqui no WhatsApp que a gente dá uma pausazinha. Essa aula de hoje, como eu estava falando anteriormente, ela tem o intuito de apresentar para vocês o que é a construção sobre ter uma vida mais voltada para a intelectualidade, tá? O que significa dizer isso? Bom, se hoje você entrar no YouTube ou em qualquer rede social e você digitar assim, técnicas de leitura, irá aparecer milhares de vídeos. Milhares. Tem técnica handleriana, existem técnicas aí de autores muito famosos, né? Técnicas inspecionais, técnicas experimentais. Existem milhares de abordagens técnicas em relação a como conseguir ler livros de maneira qualitativa. Eu não estou dizendo de ler livros em maneira quantitativa, apesar de ter. Quando você procura um pouco sobre leitura dinâmica, por exemplo, a premissa principal é você ter quantidade. Então, é aquela pessoa que ela publica foto lá no Instagram dizendo: este ano eu li 45 livros. Apesar de respeitar essa modalidade, porque é melhor ler 45 do que não ler nenhum, eu não acredito que isso seja uma vida de qualidade, uma vez que você não consegue saborear. E aí eu vou chegar no ponto em que eu estava falando anteriormente. Quando você entra no YouTube e você procura técnica sobre leitura, você tem bastante. Mas eu estou falando aqui com comportamentalistas. E uma coisa que eu percebi quando eu comecei a estudar sobre isso é que as pessoas que falam sobre técnicas de leitura muitas vezes não entendem de comportamento. E por mais que pareça duas áreas muito semelhantes, não são. Entender sobre comportamento não necessariamente implica que você tenha técnica, e entender sobre técnicas não necessariamente implica que você entenda de comportamento. Isso também acontece na área do adestramento, né? Então, qual é o intuito aqui de trazer para vocês essas técnicas ou eu não queria colocar muito esse nome de técnicas, mas a iniciação de uma vida mais voltada para conceitos intelectuais, para agregar essa base de informação que não seja somente de rede social, de vídeo. Nós estamos hoje no momento da história da humanidade que a maior parte das pessoas encontrou como fonte única e exclusiva de informação a internet. Né? Nós já viemos de uma geração que a gente se deparou lá atrás. Eu estou supondo que todo mundo aqui tem mais ou menos a mesma idade que eu. Nós viemos lá atrás de uma geração que muitas vezes não tinha tanto contato assim, né, com a internet, até porque ela não tinha tanta rapidez, já tinha um pouco de contato, mas ela não tinha tanta rapidez, não tinha essa agilidade hoje de informação que nós temos, que chega a ser inclusive excessiva. E a gente passou a monopolizar o meio da informação como sendo somente a internet. E isso é muito ruim. Isso exprime uma certa pobreza, como eu falei essa semana lá no post do Instagram, de profundidade. Porque uma vez que você treina o seu cérebro somente para receber informações de cunho superficial, que é o que a internet está especializada em fazer, você perde a sua capacidade de profundidade. Então, fazendo um resumão, qual é o intuito aqui? É da gente entender que nós, enquanto comportamentalistas, nós temos a faca e o queijo na mão para introduzir um hábito como esse, né? Uma vez que entendemos sobre comportamento e uma vez que possamos, assim como quando a gente vai aprender sobre adestramento com os cães, trazer essa construção de aprendizado de comportamento para nós, certo? Então, o que a gente vai falar aqui hoje em tese? O nosso objetivo maior é ler melhor, saborear o conhecimento e buscar aplicabilidade no aprendizado. E veja que eu coloquei a palavra saborear. Sim, é saborear. Porque, como eu falei para vocês, a leitura dinâmica ela vai trazer para você a possibilidade de ler muito, mas o intuito é aliar
a sua possibilidade de ter um comportamento e, conectado a isso, a sua sensação. Você concorda comigo que, enquanto adestrador, todas as vezes em que você ensina para o cachorro, ou até para o seu cliente, porque a gente está o tempo todo também adestrando os donos, e você conecta aquele aprendizado a uma emoção, você tem melhores resultados? Você faz com que aquele comportamento, ele se torne, de fato, um comportamento enraizado. Ele se torne um comportamento que dê melhores frutos. Então, o saborear o conhecimento faz parte, especialmente, do pressuposto de manter o comportamento. Ele é um comportamento que se torna autorreforçativo, entende? Então, a nossa linguagem aqui vai ser, de fato, uma linguagem onde eu tenha sempre em mente que construir o comportamento de leitura necessariamente leva em consideração o fato de saborear, de ver um reforço imediato. Você concorda comigo que todas as vezes que você lê, você fala assim, nossa, mas isso é cansativo, eu não consigo ter uma rotina. Na realidade, a gente está esquecendo de atribuir a esse comportamento uma sensação. E essa sensação deve ser o nosso reforço imediato. Quando a gente está falando sobre crescimento de vida intelectual, o crescimento de vida intelectual, ele não surge do dia para a noite. Esse não é o nosso reforço imediato, tá? A vida intelectual, a construção de comportamento voltado para o crescimento da vida racional, não é um reforço imediato, certo? Eu coloquei a foto aqui do Santuário de Delfos. O Santuário de Delfos é um lugar que eu tive o privilégio de visitar quando fui à Grécia no ano passado, e que os gregos antigos, 5 séculos, 6 séculos, 8 séculos antes de Cristo, se dirigiam de Atenas para o Santuário de Delfos, porque naquela época tudo que se acreditava era nos deuses, né, em que eles cultuavam, e ali neste santuário haviam vários templos de deuses. Então, eles peregrinavam de várias cidades para ir nesse lugar. Esse mapa da imagem é uma imagem da projeção do que era. Hoje você vai lá, você vê as ruínas, né, desse templo grande, que é o templo de Apolo, tem o templo de Atenas, é um lugar belíssimo, assim, num vale, é um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. E eles se direcionavam para esse lugar para obter conhecimentos que eles julgavam não ter. As grandes respostas que eles queriam em relação aos seus questionamentos, eles buscavam no Santuário de Delfos. E havia uma frase na entrada do Santuário de Delfos, que é uma frase muito icônica e que leva em consideração o pensamento racional, a filosofia hoje, que é o Meden Agan. O que é o Meden Agan? Ela significa, em grego clássico, transliterado, nada em excesso. O que é nada em excesso? É uma sabedoria que vai dizer para você que o que nós devemos buscar na vida, seja na vida intelectual ou em qualquer outra coisa, é a mediania, é o caminho do meio. Todas as vezes em que nós incorremos no excesso, nós estamos tendo uma possibilidade muito grande de falha. A mediania, quando a gente fala sobre mediania, a gente não está falando sobre mediocridade, nós estamos falando de caminho da mediania, que pode ser traduzido na filosofia também como caminho da razão, caminho da racionalidade. Esse caminho da racionalidade é o atributo em que você, enquanto ser humano na cadeia biológica, exclusivamente possui em detrimento de outros, comparativamente falando, de outros animais. Ser uma pessoa racional significa ter autonomia da sua própria vida, que é uma coisa que os outros animais não têm. Os animais não humanos, entenda que o ser humano também é um animal, mas eu estou falando aqui de animais não humanos, eles não possuem autonomia da própria existência. O pássaro, quando ele nasce, a gente fala na filosofia verbalizando o sujeito, né? O pássaro, ele nasce para passarar. O cachorro nasce para cachorrear. Os genes deles determinam exclusivamente quais são os seus comportamentos, né? Você não vai encontrar o tigre fazendo comportamentos que são inerentes a outras espécies. Por quê? Ele nasce para tigrear. O leão nasce para leoar. O ser humano, enquanto atributo que o distingue de todos os outros animais, é a autonomia da própria vida.
Porque, em tese, quando é racional, ele pode escolher o que fazer. O ser humano tem, desde o início da sua vida, a possibilidade de escolher o que ele pode fazer dentro da sabedoria do caminho da mediania. Ou seja, a racionalidade vai levar o ser humano a entender que os excessos não são interessantes e que o caminho da razão, que é o caminho da mediania, vai trazer para ele realmente a virtude do sucesso, né? Sucesso aqui subentendido como uma vida boa, como diria Platão no seu livro. Todas as vezes em que você compreende a razão enquanto aquilo que vai guiar o seu caminho, né, a sua capacidade racional de entender o seu meio, a construção da vida intelectual, você vai fazer um deslocamento de onde você está enquanto ser humano hoje, e você vai conseguir olhar as coisas dentro do que a gente chama de perspectiva, que é o que falta muito a quem não tem uma vida intelectual. Quando nós estamos imersos demais, é como se você estivesse dentro de um mar, dentro da piscina, dentro da lama, vamos colocar aí diversos ambientes onde você estivesse imerso, com fumaça em cima de você. O que acontece com o seu campo de visão? Você não consegue enxergar as coisas. Se você for fazer um mergulho, existe uma limitação para que você possa enxergar as coisas. Quando você está imerso sobre alguma coisa, essa incapacidade de enxergar as coisas faz com que você tenha uma visão limitada, achando que o seu mundo se refere apenas àquele lugar onde você está. Essa visão é uma visão de uma pessoa que não tem perspectiva. O que a vida racional traz para você? O que a construção da vida intelectual traz para você? Ela traz expansão. Ela faz com que você saia dessa imersão de um mundo limitado e ela comece a levar você para outros ambientes onde você consiga enxergar. Eu costumo usar a frase, sair da ilha para enxergar a ilha. Isso se chama perspectiva. E quando a gente está falando sobre leitura, eu não quero viajar muito na maionese, porque por mais que a gente não esteja falando de filosofia, é impossível desvencilhar-se disso. É importante que todas as vezes que nós tentemos entender a nossa realidade, nós tenhamos perspectiva sobre aquilo. Quando você viaja, você entende que o seu mundo não é aquilo que você vive. O mundo é muito mais do que isso. Quando você conversa com uma pessoa muito diferente, que tem ideias muito diferentes, você percebe que o mundo de outras pessoas é muito diferente do seu. E quando você estuda, acontece a mesma coisa. Quando você pega... Deixa eu pegar um livro aqui muito antigo. Vamos ver, vou pegar Franz Kafka. Franz Kafka foi um cara que viveu no século XIX. Quando você conversa no livro com Franz Kafka, e veja que eu falei conversar, eu não falei ler. A gente vai falar sobre isso. Você está falando com uma pessoa que viveu no século XIX, no século passado. Você está começando a adquirir a capacidade de entender a visão de uma pessoa no século passado, sobre várias coisas. E quando você começa a ampliar as suas perspectivas, quando você começa a criar distanciamento em relação à sua realidade, porque o cérebro tende a entender somente a sua própria realidade, é como se você estivesse diante de um bolo inteiro, enorme, e você anteriormente pensasse que o bolo se resumisse apenas uma fatia, quando na realidade o bolo é enorme. Entende o ponto? Então, adquirir perspectiva é extrair do bolo tudo aquilo que ele tem de melhor para te entregar. Quando você nasce, existe uma frase de um filósofo contemporâneo que diz assim: as primeiras horas da sua vida definirão, quando você nasce, exatamente aquilo que você crê, aquilo que você vai defender para o resto da sua vida e toda a sua forma de lidar com o mundo. O que significa dizer isso? Bom, significa que se eu, Ana Paula, nasci no século XX para o século XXI, eu sou de 86, nasci no Brasil, nasci enquanto família católica, nasci enquanto nação que fala língua portuguesa,
nasci enquanto pessoas que usam roupas, né? Seres humanos que usam roupas, que se comportam de determinado modo em relação a uns e a outros, e que têm uma visão de mundo, seja política, social, econômica, relacionamental, essa forma de ver o mundo foi determinada no momento em que eu nasci. Porque se eu tivesse nascido em outro momento de espaço ou de tempo, é muito provável que todas essas características seriam diferentes. O que eu estou querendo dizer? Se eu nascesse, por exemplo, no século V antes de Cristo, lá em Atenas, a minha forma de me vestir seria diferente, a forma de se relacionar com as pessoas seria diferente, as minhas crenças seriam diferentes, e isso seria determinado pura e simplesmente pelas primeiras horas da minha vida, onde eu nasci, espaço, e o tempo em que eu nasci, tempo. Qual é a importância disso? Que todas as vezes em que eu expando a minha vida intelectual e eu consigo entender que o espaço e o tempo não se restringem somente àquilo que eu tenho ali naquele momento, eu passo a entender, por exemplo, o porquê que eu defendo o que eu defendo. Por que eu vivo do jeito que eu vivo? É porque eu fui atribuída de uma maneira cultural a viver desse jeito. Se você for olhar os seus amigos, os seus familiares, e você entender que os seus amigos, familiares, as pessoas que te rodeiam, defendem aquilo que defendem porque nasceram onde nasceram, quando na realidade, de fato, elas nunca se perguntaram por que têm aqueles comportamentos. Isso se chama perspectiva. Quando você pega a história antiga ou a história de outros povos, você começa a se questionar por que eu faço o que eu faço. Desde os meus atos mais pequenos até a construção da minha identidade profissional, até a construção da minha família, até a construção do entendimento do que é a realidade para mim. Isso é perspectiva. Isso é você questionar o porquê você faz o que você faz, o porquê você defende o que você defende. Isso é você ter argumentos. E não simplesmente dizer para as pessoas que eu faço isso por quê? Porque eu herdei. Né? Isso acaba sendo, de alguma maneira, uma justificativa que justifica, mas que não propõe o porquê. Né? Ah, eu sou cristã, por quê? Porque eu nasci de pais cristãos ou porque eu acredito no cristianismo? Perspectiva. Eu visto roupas, diferentemente, por exemplo, se eu tivesse nascido numa tribo africana ou indígena que não se utiliza de roupas, por quê? Porque eu acredito que as roupas podem tampar o pudor, porque quando eu era criança, alguém foi lá e colocou uma roupa em mim, mas que se eu tivesse nascido em outra cultura, isso não seria normal, isso não seria natural. Por quê? Então, a questão aqui a que eu estou levantando é que a construção da vida intelectual, ela não está aqui para dizer para você que a sua vida é fácil. Não, ela está aqui para propor um exercício de contraponto. Um exercício onde você se desloque do seu meio e você consiga enxergar o bolo todo, né? Eu posso dizer para vocês que isso é viciante. Por quê? Uma vez que você começa a entender que mesmo... Eu vou falar a palavra sofrimento, mas esse sofrimento é um sofrimento muito paradoxal, porque à medida que você vai conhecendo mais as coisas, não estou dizendo que você vai conhecendo as verdades, mas que você vai conhecendo mais as coisas, existe um desconforto inerente nesse processo, né? Heráclito, no 6º século antes de Cristo, já dizia que as pessoas precisavam ter vida de logos. O logos é a vida intelectual. Nós, em pleno século XXI, não buscamos mais isso. Porque a gente está o tempo todo, biologicamente, tentando construir o nosso conforto. Nós somos dotados, desde o momento em que nós nascemos, geneticamente, da necessidade de economizar energia. Os nossos genes precisam disso para sobreviver na Terra. Então, pela lógica biológica, rimou. Pela lógica, uma vez que, se você já foi imbuído, desde o momento em que você nasceu, um formato de vida muito confortável,
Qual é a possibilidade que o seu cérebro tem de tentar mudar isso? Praticamente zero. Você concorda comigo? É praticamente nula a possibilidade de que o seu próprio cérebro compreenda que você precisa mudar. Daí o desconforto. Por quê? Porque mudar exige gasto de energia. E eu não estou falando só de mudança de proposição física, eu estou falando de mudança de proposição intelectual. Se você busca conforto, a vida intelectual não é para você, tá? E tá tudo bem. Existem algumas passagens, a gente acaba tendo a possibilidade, eu vou falar sobre anacronismo mais à frente, de errar em algumas leituras, quando a gente está falando sobre os pensadores antigos, mas muito dos pensadores antigos diziam que, por exemplo, eu não estou restringindo a filosofia, estou falando que ela já dizia isso, que a vida racional, que a vida intelectual, a vida filosófica não é para todos. Quer dizer que nem todos possam buscá-la? Não. Quer dizer que nem todos querem buscá-la. Por quê? Porque ela realmente infere para as pessoas um desconforto. E muitas vezes, algumas pessoas não estão dispostas a trocar o seu conforto pela vida intelectual, certo? Mas vamos falar sobre ler. Bom, como a gente já estava falando sobre isso, peraí que eu não sei se o meu carregador aqui está carregando. O cachorro aqui embaixo bateu no track. Qualquer coisa vai aparecer a mensagem aqui ou eu vou sumir de vocês. Vamos falar sobre o ato de ler. Alguém de vocês pode abrir o microfone para mim e dizer que no momento em que o ser humano nasce, ele já nasce com determinados tipos de capacidades, correto? Quando um cachorro nasce, ele não nasce com a capacidade de enxergar o mundo, por exemplo. Nós, seres humanos, sim. Mas alguém pode falar para mim outros exemplos de possibilidades de estímulo sensorial que nós, enquanto seres humanos, temos e nascemos já com essa capacidade? Participa comigo aí. Ninguém? Bom, nascemos com a capacidade de cheirar, né? Também, de sentir cheiros. De sentir cheiros, nascemos também com a capacidade de ouvir, né? Nós nascemos com a capacidade do de tato. comunicar, apesar do choro, né? Apesar de Sim, ser choro, nascemos... apesar de ser, não ser uma forma de linguagem, da linguagem. Né? Exato, não podemos simplesmente reduzir a capacidade de linguagem à linguagem humana, né? Os cães também nascem com a capacidade de comunicação. Eu estou só olhando aqui que os cachorros, eu estou sozinha, os cachorros estão tudo lá fora, eu estou monitorando eles pela câmera. Então, nós nascemos com várias capacidades sensitivas, né? Nós nascemos o ser humano nasce inicialmente com a capacidade da audição, nasce inicialmente com a capacidade da comunicação, ainda que muito primitiva, nasce com a capacidade de enxergar, nasce com capacidades limitadas e que vão evoluindo com o passar do tempo. O ato de ler e a comunicação escrita não nasce conosco. É importante que a gente saiba dessa informação, por quê? Porque o demando de gasto energético para isso, ele é um demando de gasto energético ativo. Ou seja, toda criança, ela nasce com a possibilidade de ver, mas não de decodificar símbolos. Entenda símbolos aqui como letras e como leitura muito rústica, né? Com o passar do tempo, ela vai criando aprendizado e vai conectando esse aprendizado, né, com subjetividades, com a possibilidade de conectar isso às mais determinadas emoções. Quando ela vai para a escola, ela começa a entender que alguns símbolos, quando juntos uns aos outros, possam remontar a um determinado significado. Quando você está lendo a minha tela aqui, ó, circuitos cerebrais que estão sendo ativados neste momento não brotaram do nada. Lá no tempo do Homem das Cavernas, isso foi sendo construído, né? No tempo em que o Homem das Cavernas ele começou desenhando boi lá nas pedras, ele começou a fazer risquinhos na parede para contabilizar alguns dias ou o rebanho que ele tinha ali. Isso demandou um aprendizado e uma construção de circuitos exclusivos,
né, de circuitos neuronais exclusivos, para que ele pudesse não só criar esses símbolos, mas conseguir lê-los, conseguir decodificá-los. Ao passar do tempo, nós adquirimos tipos dessa linguagem, né? Nós não nos restringimos somente à linguagem entre indivíduos. Ao construir esses símbolos e juntar uns aos outros, nós construímos uma linguagem que hoje nós chamamos de linguagem escrita. Eu estou remetendo essa informação aqui para vocês, porque como a gente falou ali atrás, nascemos no século XXI, e nós já nascemos com o celular na mão ou com o livro à nossa disposição, nem sempre foi assim. No tempo dos medievais, por que as igrejas antigas, se você for visitar as igrejas góticas, as igrejas românicas do tempo medieval, você vai perceber que existem muitos quadros, vou estudar sobre história da arte. Os quadros, eles remetem a uma educação religiosa, porque a maior parte daquelas pessoas não sabia ler. As pessoas não tinham acesso à construção do circuito neuronal que era para ler. Os seus avós, os seus bisavós já não têm a mesma capacidade e possibilidade social de construção da leitura, você concorda? Que você tem e que provavelmente os seus filhos terão mais do que você, ou não, né? Porque hoje em dia a gente nunca sabe se a gente está evoluindo ou se a gente está involuindo. De todo modo, como eu falei para vocês, isso é uma construção e nem sempre foi assim. A construção da linguagem oral e depois a construção da linguagem escrita, ela foi evolutiva e ela foi linear. Os nossos primeiros escritos, eles datam de mais de 6.000 anos dentro da história da escrita. É uma revolução, sim, porque nós hoje entendemos o que acontecia naquela época justamente pelos registros que nós temos, e faltam muitos buracos, faltam muitas lacunas. Essas fotos são fotos que eu tirei lá em Esculápio e no Museu Egípcio, em Turim, são de escritos dos sumérios e dos hieróglifos egípcios, que, num contexto geral, eram escritos de pessoas que muitas vezes queriam apenas fazer uma lista de compras. Essa foto de baixo, que você está vendo uma pedra e depois um desenho, né? É uma escrita dos gregos antigos que chamava-se linear B, que, para você ter uma ideia, a forma como eles escreviam não era uma forma que nós compreendemos hoje, mas nós conseguimos identificar algumas coisas. O linear A, que é a primeira forma escrita dos gregos antigos, a gente não conseguiu traduzir ainda, nem com inteligência artificial. Por quê? Porque o que a gente acha que é escrita, ponto, travessão, aspas, a forma de se comunicar é completamente diferente, né? A maneira de escrever, basta que você vá para o Japão e você vai entender, por exemplo, que a forma como eles escrevem lá, ela é completamente diferente na sua essência, e que daquela época, imagine, nós temos aí mais de 2.000 anos de diferença temporal, que era completamente diferente também, mas que foi sendo construída e que hoje remete para nós estudos maravilhosos em relação de onde nós saímos, né, qual é a forma que nós construímos a nossa cultura, moldando a nossa capacidade de compreensão humana do nosso meio e do nosso espaço. Não é? Eu coloquei aqui uma foto de um neurônio, né, construindo novas conexões. Tinha que tirar desse som, desculpem. Bom, isso para explicar para vocês o que é o circuito cerebral de leitura, né? Eu vou pular esse slide, porque senão ele vai ficar tendo esse som. O circuito cerebral de leitura, hoje, o que nós sabemos dentro da ciência é que, primeiro, ele é um circuito complexo, e veja que eu estou usando a palavra circuito, ou seja, você não utiliza só uma área do seu cérebro. Eu vou pular para o outro slide, porque o outro slide tem cérebro. Isso aqui. Você não usa só uma parte do seu cérebro, você usa hemisférios, ambos os hemisférios, o direito e o esquerdo. Você usa uma complexidade enorme de áreas do seu cérebro, e ela não é linear. O que significa dizer? Bom,
quando você está lendo essa tela agora, você está vendo lá captação pelo córtex visual. Essa decodificação dos símbolos que faz com que você entenda a palavra captação pelo córtex visual, ela não acontece só numa área exclusiva, ela acontece em várias áreas do seu cérebro, porque você precisa entender, primeiro, o significado da palavra captação pelo como um adjunto de conexão, de captação até córtex. Aqui a gente vai falar de português básico lá, hein? O que é córtex visual? Então, tudo isso vai fazer com que você use várias áreas do cérebro. Então, quando eu falo assim, occipital, temporal, parietal, pré-frontal, que são áreas do cérebro, eu estou tentando dizer para você que, em tese, antigamente a gente acreditava que a leitura utilizava o cérebro de maneira linear, e hoje já se sabe que não é. Hoje, todas as vezes em que você lê, todo o seu cérebro, ele forma um circuito para que você consiga compreender alguma coisa. Agora, você imagina, o cérebro hoje é o órgão, biologicamente falando, no ser humano que mais gasta energia. Sim, não é malhar, tá? Malhar também gasta muita energia, malhar emagrece, mas usar o cérebro emagrece também, tá? Gastar energia com o cérebro demanda uma alta taxa metabólica, tá? Hoje já se sabe que o gasto médio de utilização do cérebro é mais ou menos de 90 calorias por hora, né? Dentro de um processo de atenção, de foco e de utilização massiva. E também se faz dentro de um contexto de circuito, né? Quando você enxerga alguma coisa, o seu lobo occipital, que é a parte do cérebro que fica aqui atrás, ó, eu estou apontando em mim, esqueci que tem seta, ela vai fazer o reconhecimento visual daqueles símbolos. Logo depois disso, essas informações elas serão passadas para o lobo parietal, para o lobo temporal, aqui nessa região mediana do cérebro, né? Aqui a parte de trás também. O lobo parietal, que é a parte lateral, tem uma área muito interessante que chama-se área de Wernicke, que é uma área responsável pela fala, quando uma pessoa ela bate a cabeça do lado da cabeça, assim, seja do lado direito ou do lado esquerdo, essa área de Wernicke sendo atingida, a gente chama isso de afasia na fisioterapia. A pessoa perde a capacidade não só de falar, mas ela perde a capacidade também de fazer conexões de linguagem. A parte de trás, ela faz conexão de várias informações, e não só de várias informações, mas também de tradução, né? Você só identifica que você está lendo português por conta da área parietal. Na área temporal, você também vai encontrar funções de memória. Então, quando você aprendeu lá atrás que o A significa A, que o E significa E, e que quando você junta o A e E, ele forma tecnicamente uma palavra, ou o C, A, X, H, O, né, até formar a palavra cachorro, você está utilizando questões de memória. Todas as vezes em que você lê a palavra cachorro, você usa o lobo temporal também, você usa o lobo parietal, porque você está fazendo conexões entre várias regiões do seu cérebro para que você possa decodificar essas informações. E por último, aí, mesmo que isso não seja linear, mas por uma questão de lógica, porque o lobo pré-frontal, que é esse da parte da frente aqui, acaba tendo o processo de subjetivação, e ele acaba ficando depois das outras informações, de maneira geral, né? Você vai fazer com que essa informação ela entre num contexto de subjetivação. É a parte do lobo pré-frontal que nós temos mais desenvolvidos em relação aos animais não humanos, que se faz extremamente importante, inclusive, para o comportamento crítico, né? O que não é o comportamento crítico se você fizer a relação da informação que você obtém com conceitos subjetivos, né? Você tem a possibilidade de abstrair coisas que não necessariamente sejam objetivas e que vai te dotar aí da possibilidade de ter uma visão mais crítica em relação à informação que você está tendo. Mas o lobo pré-frontal, ele é mais difícil de ser requisitado. Por quê? Porque exige treino, né? Quando a gente está falando sobre vida intelectual, gente, a gente está falando sobre vida racional, sobre crescimento
de possibilidade de entendimento da nossa realidade, e a gente está falando lá desde o início da aula que o ser humano ele é racional, é porque dentro da biologia a racionalidade ela é um distintivo em relação aos outros animais, né? O dedo de oposição também condições, algumas condições anátomo-fisiológicas também são. No entanto, a gente precisa entender que a racionalidade ela é um atributo. Ainda que seja um atributo, ela não necessariamente ela é um atributo utilizado. O que significa dizer isso? Significa que nós somos animais potencialmente racionais. Eu acho que você entendeu o que eu estou dizendo. O que significa dizer que nós somos potencialmente racionais? Significa dizer que não necessariamente que você tenha a racionalidade que você a utilize. É como se você tivesse na sua garagem uma Ferrari estacionada. Se você tem uma Ferrari estacionada, que no caso é uma analogia ao seu cérebro, a sua capacidade racional, não necessariamente porque você tem ela ali estacionada, você vai utilizá-la. Porque vai demandar você colocar o combustível, vai demandar você ter o cuidado de limpar, de fazer, né, toda uma manutenção daquela Ferrari e de tirar ela da garagem, que demanda energia também. Então, todos nós temos uma Ferrari que está estacionada. Como que a gente usa essa Ferrari? Bom, aí é uma questão de entender sobre comportamento. E todos nós entendemos sobre comportamento. Comportamento é treino. Leitura, estudo, não é inato. Essa é uma notícia muito ruim que eu tenho para dar para vocês aqui. Comportamento de leitura não é inato. Comportamento de leitura é treino. Todo mundo aqui que tem uma vida fitness, porque hoje nós somos uma geração da vida fitness, eu comecei a ser também, porque a gente vai ficando velho, a gente vai precisando sobreviver, sabe que vida fitness, você não consegue adquirir um shape, né? Você não consegue adquirir uma rotina do dia para a noite. Exige essa vontade de ir, essa regularidade, essa possibilidade de deixar outras coisas de lado para que a gente possa se comprometer a construir um comportamento. Sim, gente, eu quero aqui que vocês possam olhar para esse tipo de construção, assim como vocês constroem os comportamentos dos cães que vocês treinam. É muito ruim que você vá treinar um cachorro uma vez por mês. Vai funcionar? Bom, nós sabemos que dentro de questões probabilísticas, os resultados deste treino não serão legais. Você concorda comigo? Diferente se a gente aumentar esse resultado probabilístico, uma vez que você vá treinar esse cão uma vez por semana, esse efeito elástico do cachorro treinar hoje, aí ele não treina amanhã, ele não treina depois de amanhã, ele vai treinar a partir da semana que vem, há uma possibilidade dele conseguir lembrar um pouco mais do comportamento, do ambiente onde ele estava, das emoções que são conectadas ali. E você concorda comigo que se você treinar dia sim, dia não, esse comportamento ele já vai ter um pouco mais de rigidez, né? Ele já vai estar um pouco mais fixado. Ele já vai fazer com que o organismo comece a entender aquilo dentro de um ponto de vista emocional, dentro de uma conexão de sensações que, com o passar do tempo, te tragam um retorno um pouco mais imediato e, em consequência de trazer um retorno mais imediato, a sensação do prazer. Não é prazeroso, gente, não mente para mim. Não é prazeroso. Vou pegar aqui uma Bíblia. Você pegar esse livro aqui, ó. Olha o tamanho desse livro. Esse livro aqui vai estar na nossa comunidade de leitura, talvez não na próxima, mas na outra. Eu tenho outros antes dele. É um livro enorme. Eu vou pegar A Revolta de Atlas. É um livro da filosofia, bem Bíblia. Olha o tamanho desse livro. Gente, isso aqui é cansativo. Quando seu cérebro olha para um livro deste tamanho, ele fala assim, não vou. É a mesma coisa de eu olhar para você e falar assim, de olhar uma pessoa gordinha como eu, falar assim, você vai fazer 45 flexões. Não interessa, você vai fazer 45 flexões. Não vai. Gente, leitura é treino. É óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Leitura é treino.
Então, antes da gente prosseguir, eu quero que você pergunte para você mesmo, o que é treino? Quais são os elementos quando você está treinando o cão, quando você está treinando uma família, e quando você está fazendo a sua academia, e quando você está criando um novo hábito, o que é que você precisa para que esse hábito seja sucessório? O que é que te afasta, o que é que te aproxima? Bom, primeira coisa, ambiente. Não é verdade? Ciborguianamente falando, existem algumas pessoas aqui que vão identificar o que eu estou dizendo. Quando a gente vai treinar um cachorro, a gente não sai treinando o cachorro na rua. Eu estou falando de um treino ciborguiano. A gente não sai treinando o cachorro na rua. Não, a gente cria uma sala de aula para ele. Isso significa dizer que todas as vezes que eu pegar este cão, eu vou começar a criar emoções, conexões emotivas com o ambiente em que ele está treinando. Então, todas as vezes em que esse cachorro ele for para esse ambiente, ele precisa, necessariamente, aí eu vou construir esse vínculo do cachorro com o ambiente. Depois do cachorro construir o vínculo comigo, eu vou construir, apesar de eu fazer parte do ambiente também, eu vou fazer com que esse cachorro ele crie conexões com esse ambiente, conexões positivas. Então, todas as vezes em que esse cachorro ele vai para a sala de aula, a gente chama realmente, ele vai para a sala de aula, ele vai aprender. Ele já liga o seu aparato. Ele liga. Por quê? Porque naquele momento é o momento do treino. É o momento que ele vai receber a recompensa, ou então que ele vai ser um pouco pressionado, e eu vou trazer alívio para ele depois da pressão. É o momento do treino. É a sala de aula dele. Se você tem um ambiente que não é convidativo, eu sinto muito. Teu projeto já começou fracassado. Ana, eu gosto de ler quando eu vou dormir. Já vou falar sobre isso, tá? A gente vai chegar aí nesse ponto. Se eu não chegar a falar, me lembrem até o final da aula. Mas você concorda comigo que dessas 3 imagens que eu estou trazendo para vocês, a primeira não é nada convidativa, de você sentar e pegar um livro para ler? A segunda, relativamente, talvez, vai depender da leitura, vai depender do momento. E a terceira, à sua direita, ela é convidativa. Você consegue olhar para um ambiente desse e falar assim, eu vou sentar aqui, nem que seja 20 minutinhos, vou colocar a tela do meu celular para baixo e eu vou ler algumas páginas. Então, se você não transforma o seu ambiente, não vai dar certo, tá? Para pessoas que têm filhos, pessoas que estão construindo família, eu sempre falo isso para minha irmã, que a minha irmã tem filhos pequenos, a construção do ambiente da sua casa, ela precisa sugerir isso para a criança. Não adianta você sentar a criança na sala e achar que ela tem que estudar na cozinha quando está passando um monte de gente. É a mesma coisa você colocar o pote de comida do cachorro no corredor e achar que ele tem que se concentrar em comer. Ele não vai se concentrar em comer, porque existem estímulos o tempo todo. Você está o tempo todo sendo estimulado pelo seu ambiente e você não vai conseguir ter concentração necessária para conseguir entender o que você está lendo. Inicialmente, pelo menos, não. Porque com o passar do tempo, como a gente vai adquirindo uma certa casca, né? Particularmente falando, hoje eu consigo pegar um livro e ler na praia, eu consigo pegar um livro e ler, sei lá, num trem, num ônibus, com barulho, mas isso é uma coisa que você vai criando, é um comportamento que você vai criando casca. Inicialmente, você precisa desse ambiente. As crianças precisam de um ambiente para estudar, você também precisa. Então, pega um ambiente da sua casa, pega uma mesa, faz um investimento, compra uma mesa, faz uma mini biblioteca. Você não necessariamente, eu estou do lado da minha biblioteca que está uma zona, eu não vou filmar porque está uma zona, eu preciso organizar ela. Você não necessariamente precisa ler todos os livros que você comprar, se torna até um vício. É horroroso isso. Meu cartão de crédito está todo mês estourado. Por quê? Porque eu olho e eu falo assim, esse livro aqui eu vou ler. Pode ser que eu não leia nesse momento, mas em algum momento eu vou ler. 50% dos meus livros eu já li. Os outros servem de consulta, ou então eu fico com vontade de ler. É um ambiente estimulativo. Você entende? É um ambiente que eu olho e eu falo assim, eu quero ler, eu quero fazer alguma coisa. Aí, às vezes, quando acaba a energia e falta celular, falta internet, falta tudo, você fala assim, agora eu vou ler. Mas pelo menos está ali. É um ambiente que te convida. Entende? Outra coisa, frequência e estímulos, que é praticamente a mesma coisa que ambiente, no caso dos estímulos, mas que a gente precisa reforçar aqui, tá? Primeiro, vou falar de frequência. No treino, quanto mais frequência você tem, melhor são os seus resultados. E eu não vou falar só de resultado. Eu vou falar para vocês
que o reforço, ele tende a ficar mais conectado com a emoção. Porque, como eu falei para vocês, inicialmente, se você pegar um livro desse aqui para ler, não, ele não vai te trazer reforço. Não vai. Eu não vou mentir para você. Não vai. Ele não. Você vai. Pega um livro de linguagem difícil. Tolstói. Não. Pegar um livro de uma linguagem do século XIX. Um livro de linguagem difícil. E você fala assim, cara, eu vou ler esse livro. Aí você lê 2 páginas, você não entende bulhufas do que ele está falando. Só que se você parar hoje e amanhã você não voltar, você realmente não vai entender. À medida que você vai passando as páginas e você vai entendendo superficialmente, nem que seja superficialmente, você tende a trazer dentro dessa frequência uma qualidade de compreensão e um reforço maior. A gente também vai falar sobre essa questão de linguagem dos livros. Calma que eu vou chegar lá. Segundo, estímulo. Eu esqueci do meu tomatinho. Eu tenho um tomate, eu mando a foto para vocês no grupo depois, do método Pomodoro. Precisa comprar o tomate? Não, você pode fazer isso de outras formas. Se você colocar no celular, tem aplicativo, o método Pomodoro, na internet tem método Pomodoro. O que é o método Pomodoro? É um estabelecimento de tempo em que você precisa ler, né, dentro de uma quantidade X de tempo, e aí você vai tendo intervalos de descanso. É um método maravilhoso para quem quer fazer concurso, para quem quer falar assim, eu vou fazer esse curso aqui, eu vou aprender isso aqui, quero fazer inglês. Então, todos os dias, você vai lá, programa o método Pomodoro, você faz 20 minutos de estudo, aí ele te dá 5 minutos de descanso. Você volta, faz 20 minutos de estudo, faz 6 minutos de descanso. Então, existe um protocolo dentro do método Pomodoro, que é um protocolo crescente, né? Onde você vai adquirindo uma amplitude maior da sua possibilidade de leitura. Mas, inicialmente, eu quero que vocês entendam, eu não sei qual é o grau hoje de condicionamento de leitura que vocês têm, eu sei que algumas pessoas já pegaram o livro para ler, ou que já leem alguns livros, e eu sei que também tem pessoas aqui que têm só a vontade, mas que nunca conseguiram, né, estabelecer isso como comportamento. Eu não vou mentir para vocês. Não adianta você falar assim, eu vou ler 25 páginas dentro de um dia. Não vai. Não vai. Começa de pouquinho. Quando você vai treinar o cachorro, você não sai fazendo senta, deita, rola, fica, vira de pirueta, cumprimenta, dança cancan. Não vai. Começa fazendo de pouco, todos os dias, 15 minutos, 20 minutos. E aí eu vou ter que ser muito dura aqui com vocês, muito dura. Tira o celular de perto. Tira o celular de perto. Gente, isso aqui é um vício de dopamina pavoroso, porque a gente está o tempo todo achando que as notícias precisam de nós. Não, elas não precisam. Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera aqui para vocês. Sabe aquela vez que você entrou na sua rede social e você falou assim, nesse momento eu preciso saber de informações, eu preciso saber como que estão as pessoas, eu preciso entrar aqui, aí você viu aquele símbolo lá de mensagem, aí você fica louco porque a gente está doente, nós estamos vivendo num ambiente patológico. E aí você percebe que existem algumas notícias ali que você ficou sabendo naquele momento, tudo, aí vem o dia de amanhã, vem o dia de depois de amanhã. Eu quero que você se pergunte agora, com sinceridade mesmo, com você mesmo. Quais as notícias da semana passada você lembra? Assim, que naquele momento você julgou que era importante. Nós estamos hoje vivendo uma possível explosão de guerra. É uma super notícia. Assim como a gente, teve a prisão do Saddam Hussein, era Maduro, mês de janeiro, e aí você ficava assim naquela ânsia, preciso saber, né? Aquele animal selvagem lá das cavernas, fala, vou morrer, preciso saber do que está acontecendo do mundo. O nosso cérebro, gente, presta muito atenção no que eu vou falar aqui para vocês agora. O nosso cérebro não foi feito para ter informações sobre o que está acontecendo na Venezuela, sobre o que está acontecendo no Irã, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você já parou para pensar que as pessoas que antigamente seus pais, seus avós, eles tinham muito mais qualidade de vida mental, eu estou falando de qualidade de vida mental, porque eles não ficavam sabendo das coisas? Eu não estou dizendo que você tem que ser ignorante, não. Não é isso. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa alienada, que você não tem que ficar sabendo das coisas, das notícias. Não. Eu estou falando para você que você tem que ser um pouco mais crítico
no contraponto de filtrar os estímulos que você tem. A gente está falando aqui de estímulo. Todo mundo aqui sabe que um cachorro que fica na frente do portão, latindo o tempo todo para o ônibus, para o carro, para a bicicleta, para o cara que buzina, para as crianças que vêm aqui encher o saco do cachorro, ele vive menos. Ele começa a envelhecer, o focinho mais rápido. O cachorro hiperestimulado vive menos, por uma questão fisiológica. O coração está o tempo todo batendo mais acelerado, os músculos das artérias dele estão o tempo todo laceando, relaxando, contraindo, relaxando. Por quê? Porque a pressão está o tempo todo mais alta, mais baixa, os hormônios estão o tempo todo circulando. Vive menos. Mas o cachorro não tem capacidade de filtrar os seus estímulos. Ele está o tempo todo recebendo estímulos do ambiente. A gente vai lá e coloca ele na caixa de transporte, no canil, no quarto, mas a gente não consegue fazer isso com a gente. Olha só que inteligente. Nós somos tudo inteligente. A gente não consegue tirar um estímulo de celular de perto porque a gente acha que esse estímulo é fundamental para a nossa existência. Não é. Não é. Vou voltar a fazer a pergunta. Quais os estímulos na semana passada de saber da vida de alguém, de rolar os stories, de procurar site de notícias, você teve semana passada que você achou que era super importante e que hoje, no dia de hoje, você nem lembra mais? Faz essa pergunta para você mesmo. Eu silenciei todo mundo no meu Instagram. Não, eu tô brincando. A maior parte das pessoas que eu ficava olhando e falava assim, não tem nada para acrescentar na minha vida, isso não é preconceito, gente, isso não é ser ruim, não. Quanto tempo da minha vida eu perco olhando a vida dos outros? Eu não quero saber da vida dos outros. Quanto tempo da minha vida eu perco tentando com picuinha de internet, de coisas que não me levam a lugar nenhum? Começa a fazer um filtro da tua vida. De verdade, vai fazer muito bem para você. Se essa aula não te fazer ter vontade de criar uma vida intelectual, com certeza, eu acho que esse questionamento já vale pela aula inteira. Equipamentos. Bom, equipamento vai variar muito de pessoa para pessoa. Como eu falei para vocês, aqui não é um manual de como ler bem. Não é uma aula só sobre técnicas. É uma aula para poder dizer para você o que funciona para mim. E o que funciona para mim? Bom, um caderno, uma caneta, um livro que tenha... Cadê o meu livro que estava aqui? Aqui, o nosso livro. Um livro que tenha um lápis dentro, onde eu consiga anotar. Os equipamentos você vai adquirindo conforme a importância que eles têm na forma que você construir a sua leitura. Básico, que geralmente todo mundo usa e que é interessante você já meio que providenciar, primeiramente o ambiente, né, confortável, e de preferência alguma coisa que você possa anotar, né, ou, às vezes um caderno, ou às vezes você possa anotar no seu livro. Eu não tenho esse preciosismo com o livro, meus livros são tudo lascado, riscado, rasurado, dobrado, vai muito de pessoa para pessoa, né? Mas se você puder ter alguma coisa para anotar, é interessante. Formas de você conseguir memorizar aquilo que você está lendo, geralmente elas são mais eficazes quando você utiliza estratégias. Quais são as estratégias? São muito particulares a cada pessoa. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês no decorrer da aula, tá? Que funcionam muito bem para mim e que funcionam para muitas pessoas. Mas você precisa adquirir a estratégia correta, né? Que vai fazer com que você grave melhor as informações. Uma outra coisa é motivação. Quanto maior a sua motivação, mais a sua possibilidade de chegar aonde você quer, certo? Bom, como eu falei para vocês, ato de ler, ato de criar uma vida intelectual demanda gasto de energia. Eu tenho absoluta certeza que quando você foi fazer exercício da primeira vez, você estava até empolgado, mas depois de uma semana, você já não tinha mais aquela mesma empolgação. É importante que a gente tenha consciência disso. Eu não estou aqui para fantasiar que todos os dias você vai ter vontade de ler. Não vai. Não vai. Você vai precisar que exista algo que te leve para além do seu cotidiano. Então, Ana, minha motivação, fazer com que os meus filhos identifiquem em mim
uma pessoa que lê. Os meus filhos precisam... Não adianta nada você falar para o seu filho que seu filho tem que estudar. Ele não tem exemplo dentro de casa? Ele vai estudar como? Se ele fica olhando para os pais estão o tempo todo rolando tela de celular. Não tem nenhum tipo de coerência nesse tipo de afirmação. Você concorda? Ana, eu quero estudar porque eu não quero ser uma pessoa de opiniões superficiais. Eu não quero ser uma pessoa de doxa. Eu quero ser uma pessoa de episteme. Eu não quero ter a possibilidade de estar o tempo todo falando o que eu acho. Não, eu quero ter a possibilidade de falar o tempo todo sobre argumentos. São coisas completamente diferentes. Você já parou para conversar com uma pessoa que ela está o tempo todo trazendo para você argumentos e não aquilo que ela acha? Você já parou para conversar com uma pessoa que muitas vezes ela tem uma visão sobre algum assunto que você não tem, porque ela entende a amplitude, a perplexidade, a complexidade desse assunto, porque ela já estudou sobre aquilo? Então, o mundo, gente, está cheio de informação. Infelizmente, a gente não vai conseguir o tempo todo absorver todas as informações. Só que você consegue, sim, ter uma vida minimamente intelectual, a ponto de, todas as vezes que você sentar-se com alguém, conseguir ter uma conversa de qualidade que não implique em somente dizer aquilo que você acha, mas aquilo que muitas vezes é um argumento suficientemente racional para você entender a realidade de uma maneira diferente, né? Quando as pessoas não têm argumentos, elas usam emoção. No adestramento hoje está repleto, né? Gente emocionada, o que não falta, desde adestrador ícone até adestrador iniciante. Tá todo mundo emocionado, vê um post na internet, meu Deus, o adestramento vai acabar, os cães, os robôs estão vindo, é a ideia do Messias, né? Todo mundo com exercício de futurologia, porque vai acabar, porque... não, porque o mundo pet. Todas as vezes que eu entro numa live é muito engraçado, né? Entra alguém e pergunta, mas o que você acha que o mundo pet vai acabar? Que cada vez mais as pessoas vão humanizar. Gente, não é o que eu acho. Você entende que não tem relação com o que eu acho, tem relação com eu entender a realidade como ela realmente é e trazer argumentos que possam ser suficientemente pautados em algum conhecimento, seja baseado no acontecido lá atrás, seja no entendimento anatômico, fisiológico, social, evolutivo. Eu não estou dizendo para vocês que vocês não devam achar. Todo mundo deve achar. Mas a gente precisa distinguir as coisas. Se você quer ser uma pessoa mais profissional, se você quer ser uma pessoa que tem mais poder de fala quando você conversa, quando você expõe as coisas, não é sobre o que você acha. É sobre aquilo que você sabe. Certo? Vamos falar da parte prática? Vamos falar sobre realmente ler? Lá no mapa mental, isso aqui está descrito como erros cometidos. Ana, por que eu não consigo evoluir? Bom, os erros mais comuns primeiro, achar que todo livro é igual. Não é. Dentro da literatura, gente, já passei da metade, tá? Não vou me estender muito, que a gente já começou uns 10, 15 minutinhos, já daqui a pouquinho a gente está concluindo. Existem diferentes gêneros textuais, existem diferentes tipos de leitura, existem diferentes tipos de textos, de linguagens. A gente precisa entender isso. Por quê? Quando a gente está falando sobre a estranha ordem das coisas, esse livro aqui não é o mesmo gênero textual? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não é o mesmo gênero textual. Isso aqui é um livro informacional. Isso aqui é um romance. Esse aqui é melhor do que esse aqui? Não. Esse aqui é melhor do que esse aqui? Não. Eles são livros de gêneros textuais diferentes. Esse livro aqui, ele vai apresentar uma tese, um argumento. Olha lá no meio da tua tela. Ele tem a função de argumentar alguma coisa, para que você possa ter uma visão, perspectiva sobre um assunto. Eu tô doida para a gente começar a falar sobre esse tema aqui, porque tem muita coisa legal aqui para a gente explorar. Então, ele vai te trazer perspectiva sobre um argumento, sobre uma coisa que o autor acredita, né?
Esse livro aqui, ele não vai trazer para você um argumento. Ele vai trazer para você uma história e também uma perspectiva, porque a leitura sempre traz perspectiva. Ele vai trazer para você uma história que vai fazer com que você adquira repertório intelectual de acordo com as informações que ele for trazendo. Esse livro aqui, eu fiz a proposta para mim mesma de ler toda a obra de Machado de Assis nesse ano ainda. E Machado de Assis, ele tem uma forma de escrita muito diferente. Quando você pega um livro, o outro é diferente, alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Mas ele sempre retrata as coisas de modo que você consiga entender o momento em que ele está vivendo aquilo. Parece que você está lá dentro. Diferente desse aqui, você não está lá dentro da história, né? Então, já falando para vocês o que eu ia falar, hoje eu tenho uma construção de vida literária um pouco mais adiantada do que eu tinha há 10 anos atrás. Eu consigo hoje ler 2 ou 3 livros ao mesmo tempo, de maneira paralela. Não é só bom para mim, como é muito mais útil. Por quê? Porque um livro desse, que é um romance, serve como uma leitura de lazer para mim. Né? Ela é uma leitura de relaxamento. É uma leitura que eu não pego o lápis, fico escrevendo, fico refletindo, fico me perguntando o que ele falou aqui. Não. Essa aqui é uma leitura que na hora que eu estou sentada lá fora, às vezes eu estou olhando os cães, ou eu estou na cama antes de dormir, eu consigo ler sem precisar ter que dormir em cima do livro, vai muito de pessoa para pessoa. Se você é uma pessoa que pega o livro antes de ler e você dorme, não está funcionando, você concorda? Então não é o momento de você ler. Escolha o momento do dia que você não tem sono. Ai, Ana, eu sinto sono o tempo todo. Talvez o ambiente que você está te convidando mais para dormir do que para ler. Pega esse livro, senta lá fora, na luz do sol. Eu quero ver se você vai ter sono. Não vai, tá? Teu ambiente está levando você a ter sono. Então, você tem que investigar isso aí. E esse aqui, como é um livro investigativo, ele é um livro de leitura investigativa, um livro de leitura onde eu vou pegar esse argumento. Eu não preciso credibilizar o que ele está dizendo aqui, mas eu vou me questionar. Aí daqui a um pouco eu vou pegar um outro livro que tem uma visão diferente sobre o argumento dele, tem uma visão diferente sobre sobre informações que ele traz. Você entende que isso aqui são gêneros diferentes, são leituras diferentes, são coisas diferentes. Então, esse é o primeiro erro que a gente comete. Ana, eu quero começar a estudar sobre alguma coisa, mas como eu não tenho muita possibilidade de procurar livros que são muito específicos, eu quero saber de você aonde começar. Eu vou colocar aqui, e se vocês quiserem, eu mando para vocês digitado depois lá no grupo, uma fórmula básica. Eu vou sair dessa tela para mostrar para vocês como você faz. Vamos supor que eu quero saber dos melhores livros sobre um tema específico. Eu vou tirar da tela porque eu preciso mostrar isso aqui para vocês, tá? Vamos lá no Google e vamos supor que eu quero... Vocês estão vendo minha tela, né? Se não estiver vendo, me avisa. Eu quero pesquisar quais são os livros base para eu entender de algum assunto, tá? Ana, o que eu faço? Quais os livros base? Quais são os livros... Vamos supor que eu quero falar sobre fisiologia geral. Fisiologia geral, fisiologia comparativa. Eu quero entender um pouco mais sobre a fisiologia dos cães. Eu vou lá no Google. Tá vendo que aqui eu coloquei para você? E eu não sei, aqui. Eu coloquei uma fórmula aqui, ó. Você vai colocar o tema, você vai colocar a palavra ementa, você vai colocar a palavra PDF e você vai colocar a palavra edu. O tema é aquilo que você quer estudar. Ementa é a linha que se utiliza dentro das universidades para mostrar para você qual é a bibliografia básica de algum curso. Você vai colocar PDF, porque geralmente a emenda vem em PDF, e Edu, que são os sites de educação. Então, vamos supor que você quer entender sobre fisiologia geral e você quer ver os livros que são mais visitados, as pessoas que entendem de fisiologia geral. Ah lá, fisiologia geral, emenda. Ele vai te dar
algumas opções aqui. A gente pesquisa um outro tema depois. Você está percebendo que todos os sites que estão aqui, pelo menos a imensa maioria deles, são de universidades, né? Universidade Rio Verde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio, Unirios, Universidade UFFS. Dá uma selecionada, geralmente é onde tem as universidades, correto? Então, você vai clicar aqui, Universidade Aberta do Brasil. Eu não sei se vai ser muito rápido, porque como o Canva está aberto, o Canva pesa o meu computador, não... É computador de velho também, né? Aí você vai entrar num PDF. Das próximas eu vou entrar... Ó, ele vai mostrar para você qual que é a emenda de um curso de fisiologia. Aí você vai lá no final... Nossa, esse aqui é enorme. Você vai lá no final, vamos ver se ele vai carregar. E ele vai dar para você quais são as referências básicas. Então, você olha lá quais são os livros que ele utilizou para fazer aquela ementa ali. Na verdade, isso aqui nem parece ser uma emenda, deve ser algum artigo sobre alguma coisa da universidade. Você tem aqui Constanzo, você tem Guyton, você tem Levi, que são livros sobre fisiologia, tá? Então, anota aí, você tem Constanzo, Guyton, você tem Levi. Vamos no outro. Fisiologia geral. Código de disciplina do curso. Esse aqui é uma ementa. É uma ementa da universidade, ó. Programa da disciplina de fisiologia geral, provavelmente para a faculdade de biologia ou de medicina. E aí você vem aqui na bibliografia básica. Guyton, Rhodes, Guyton e Hall. Você percebe que o Guyton aqui, ele está repetindo? Então, vamos ver o próximo. Ó. Emendas 2022. Você tem aqui a emenda do curso de Fisiologia de Ciências Biológicas, tá? Aí você vai lá no final. Ih, cadê a bibliografia daqui? Carga horária. Princípios, tópicos, catálogo de disciplinas. Ah, ele não trouxe. Ai, que povo, que emenda ruim. Ele não traz o livro, o nome dos livros. Esse aqui não tem, ó. Às vezes, não, em alguns você não vai achar mesmo. Vamos pular para o próximo. Curso de enfermagem, plano de ensino. Aqui, fisiologia, plano de ensino do curso de enfermagem, vem aqui, ó. Lá na ementa, você tem aqui a bibliografia básica de quem estuda fisiologia. Puri, Guyton, Kendall, Lente, Silverthorne e Lund Herman. Você concorda comigo que só aí a gente consegue perceber que o Guyton e o Curry são dois livros que são utilizados por pessoas que querem estudar fisiologia básica lá na universidade? Então, quando você tem essa formulazinha, você consegue identificar quais são os livros que são básicos, são os livros que você utiliza como bíblia para estudar algum tipo de tema, né? É uma forma, é um macetezinho que você pode utilizar, eu quero estudar sobre etologia. Você vai fazer a mesma fórmula e aí você vai procurar nessas emendas quais são os livros, vai aparecer Skinner, vai aparecer Fundamentos de Etologia, se você for colocar sobre biologia evolutiva, vai aparecer Darwin, vai aparecer autores que são referência para aquele tema em todas essas emendas. Anota o autor e compra o livro, correto? Beleza? Vamos continuar aqui. Já passamos do meio e daqui a pouquinho a gente já finaliza. Outro erro muito comum é achar que só você tem dificuldade. Não é. Gente, todo mundo tem dificuldade. Ó, se você for pegar um livro de Machado de Assis, por exemplo, eu estou me referindo a ele porque é um livro que eu estou lendo agora, mas eu poderia... Lima Barreto, vários autores brasileiros que nós éramos obrigados no ensino médio a ler e que nós criamos uma certa ojeriza. Por quê? Porque possuem uma linguagem mais difícil, uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais referente ao tempo desses autores. Você vai desistir na primeira página. Vai.
O Machado de Assis, ele é um cara tão inteligente que ele utiliza a abstração, a subjetivação o tempo todo. O que significa dizer isso? Bom, ele fala de um personagem em que lá na frente ele fala desse mesmo personagem com uma outra classificação, com uma outra adjetivação. Vamos supor, o alienista, que eu li, foi o último que eu terminei dele. Ele fala do alienista, que é o nome do Dr. Barcamarte, que é o autor, é o protagonista lá do livro. Ele fala Dr. Barcamarte, aí depois ele fala o alienista, depois na outra página ele fala assim, o médico dos médicos. Se você não tiver a abstração de entender que ele está falando da mesma pessoa, fazer com que o seu cérebro faça essa ligação, você já não entende mais nada. Não é um livro fácil de ler. Só que, se você for pegar um livro como esse, por exemplo, que tem várias palavras, e tem realmente várias palavras que você não consegue identificar, e você falar assim, eu vou anotar aqui todas as palavras que eu não conheço, para que eu possa aprender. Não vai. Não faça isso. É a mesma coisa de você estar treinando um cachorro e você estar o tempo todo impondo dificuldade para ele poder fazer o exercício. Não vai para frente. O que a gente faz quando a gente tem um livro com uma linguagem um pouco mais rebuscada, mais difícil de ser compreendida? Bom, não dá para você pegar um livro muito... Vai pegar um livro de Hegel, por exemplo, que é o cara da filosofia, que misericórdia, ninguém consegue entender, nem ele entende o que ele fala. Mas se você for pegar um autor como Nietzsche na filosofia para ler, eu consigo identificar, por exemplo, que ele tem conceitos que são muito referentes ao tempo dele, palavras que são muito referentes ao tempo dele. Então, se eu for pegar a leitura dele para poder compreender, eu vou realmente precisar de um tempo a mais e entender o que ele quis dizer com o significado do que ele está trazendo, tá? Mas algumas leituras que são leituras mais prazerosas, como é o caso dessa, como eu falei para vocês, se você pegar palavra por palavra, eu vou pegar aqui só uma partezinha para vocês entenderem. Vou ler um parágrafo para vocês entenderem a quantidade de palavras que tem aqui, que provavelmente, se a gente parar para tentar identificar o que é, você não vai para frente, tá? Um capítulo que chama assim, A Razão contra a Sandice. Mas é cestro, antigo de sandice, criar amor às casas alheias, de modo que, apenas senhora de uma, dificilmente lhe farão despejar. É cestro, não se tira daí, há muito que lhe calejou a vergonha. Agora, se advertirmos no imenso número de casas que ocupa, uma das vezes, outras durante suas estações calmosas, concluiremos que esta amável peregrina é o terror dos proprietários. Só aqui já tem umas 3 palavras que eu não sei o que é. Implica que eu preciso pegar um dicionário para poder saber o que é? Não. Se eu entendo o contexto, para mim não é uma leitura analítica, não é uma leitura investigativa, segue. Você vai entender o que ele está dizendo. Segue. Diferente de... Entende a diferença de você saber o objetivo de um livro e o objetivo do outro? Se você pegar um livro desse, como a gente está lendo, é minimamente importante que, em algumas partes, você procure saber o que aquele autor está querendo dizer, tá? O livro do Damásio, essa bibliografia especificamente, fala muito sobre a homeostase. E aí a gente vai falar mais lá na frente, por exemplo, que a homeostase para Damásio não necessariamente é a homeostase para a biologia geral. Olha só que coisa importante de você saber, porque senão você já começa lendo errado. Gente, papel aceita qualquer coisa. Não se esqueçam dessa frase nunca. Isso aqui é só uma visão de mundo sobre alguma coisa. Não é uma realidade. Não é uma realidade, não, desculpe, não é uma verdade. Acaba sendo uma realidade para uma pessoa, mas ela não é uma verdade. Um papel, um livro, ele fala algo sobre alguma coisa. Eu acho muito engraçado quando uma pessoa fala assim, escritor de livro, como se isso fosse arauto de verdade absoluta em detrimento de todos os outros posicionamentos sobre um assunto. Não, aquilo é uma realidade sobre o que uma pessoa falou sobre algo. Não estou dizendo que seja mentira, mas é sempre importante para que você possa utilizar o seu senso crítico, correlacionar a verdade que essa pessoa está tentando te dizer
Porque isso aqui é uma coisa que o Damásio está tentando te dizer. Imagina que você está conversando com o Damásio. Tem vários vídeos, inclusive, do Damásio na internet. Imagina que você está conversando com ele. Você quer ver a imagem dele. Ele está conversando com você sobre uma visão. Não necessariamente isso aqui seja a verdade absoluta, mas é uma perspectiva importante de você entender. Depois que você lê, você vai adotar aquilo como visão de mundo, você vai contrapor aquilo a outras ideias, aí é uma escolha, né? Como é que eu vou buscar o livro ideal? Como eu falei para vocês, a definição de finalidade, né? Isso aqui é um livro que eu uso para brincar. Isso aqui é um livro que eu uso para estudar, né? Como que eu saio, que eu sei, nossa, que eu saiba, ia falar uma besteira agora. Como que eu sei o que é uma boa edição? Bom, existem edições, nossa, o outro livro que eu quero tacar fogo nele, fazer churrasco, ele tá lá na sala. Acho que eu falei no grupo, né? O cara escreveu René Descartes como Renato Descartes. Eu vou pegar aquele livro, o primeiro churrasco que eu fizer, eu vou tacar fogo naquele livro. Por quê? Porque é uma péssima edição, é uma péssima tradução. Você vê na capa que o cara já cagou, desculpa o termo, o cara já cagou no livro. Pelo amor de Deus, o cara chama René Descartes, de Renato Descartes, não tem condição, tá? Boas edições, num contexto geral, a gente chama de edição luxo, né? Que é uma edição de capa dura. Vou pegar uma edição boa aqui para vocês verem. Essa daqui é uma edição de capa dura, é uma edição que tem espaços para você ver as referências, né? Mas não necessariamente, gente, isso é informação adicional, tá? Alguns livros são bem lixo mesmo, geralmente são os livros muito, muito, muito baratos. Ó, Apologia de Sócrates. Eu comprei a sequência dos livros de Sócrates, alguns deles eu não abri ainda, só abri um. Mas isso aqui provavelmente não é uma edição maravilhosa. Então, é uma edição mediana, porque uma edição maravilhosa do conjunto dos livros de Platão vai ser bem mais caro. Ainda que seja um bom livro para se ler, né? Então, é uma questão de você escolher. Só tenta não pegar edição muito ruim, tá? Edições muito ruins, ó, essa daqui, Dostoiévski, é uma boa edição também. Ela é uma edição bonita, ela é uma edição que dá para você escrever, se você quiser, nas laterais. Ela traz um bom prefácio, ela traz um bom pós-fácio, ela traz uma linguagem diferente das outras. Tenta não comprar edições que são muito, muito, muito baratas, muito distantemente avaloradas das outras, porque senão realmente aí você vai acabar se lascando, vai pegando uma edição muito ruim, né? Peguei o livro, comprei, vi que o livro tá lá, quero começar a ler. Então, já vamos falar sobre isso aqui, ó. Já vamos falar sobre o nosso livro. Bom, gente, o que eu vou falar aqui para vocês vai parecer um certo romantismo. Eu quero que pareça mesmo. Qual é a sua relação com os livros? Toca nele, pega ele, conversa com ele. Isso aqui é uma pessoa de outro mundo, de outra época conversando com você. É uma pessoa que deixou escrito, registrado as ideias dela. Então, se você quiser romantizar isso aqui, está totalmente autorizado. Romantiza isso aqui. Né? Tem livros meus aqui que eu não dou, alguns eu dou. Né? Assim, como eu falei, não tenho preciosismo com todos os livros, mas alguns livros, eles são emocionalmente afetivos para mim. Tenha contato, pegue, toque nele. Apaixone-se pelo livro. É importante, assim como o cachorro se apaixona pelo pedaço de salsicha que você dá para ele depois que ele faz algum movimento. Apaixone-se, mude a sua relação com o livro. Primeiro ponto, importante, quando a gente está falando sobre contato inspecional, você comprou o livro, qual é a primeira sensação que você precisa ter quando você quer começar a ler? Você precisa inspecionar, fazer um entendimento superficial. E aí já vai aqui a nossa primeira lição sobre o livro de Antônio Damásio. Vocês já pesquisaram sobre o autor? Pois é. Então, a nossa aula sobre o livro vai ser falar sobre o autor. Quem quiser começar a ler, já pode começar a fazer isso, tá? Quem foi Damásio? Qual o papel dele? Qual era a profissão dele? O que ele achava sobre algumas coisas? Faz uma pesquisa básica, gente. Faz uma pesquisa básica. É importante para você não cometer o que a gente chama de anacronismo. Pega um livro de Platão. Estava pegando aqui a sequência do... Nem sei onde que eu enfiei. Tá aqui. Pega um livro da... Aqui.
os livros de Platão e tente começar a lê-los. Aí ele vai lá, você vai ler, tá até dobrado aqui. Tá falando que escravidão é uma coisa boa. Aí você fala assim, oi? O cara que criou a filosofia ocidental, que moldou o pensamento cujo qual nós, sociedade moderna, hoje vivemos, no Brasil também, tá? Porque nós somos moldados ao pensamento do Ocidente moderno, que nasceu com Platão. Ele está falando que a escravidão é boa? Você sabe quando que Platão viveu? Então, Platão viveu no 5º século antes de Cristo. Naquela época, escravidão era uma coisa super normal, socialmente aceita e muito incentivada. Não estou falando de escravidão dos africanos. Eles escravizavam uns aos outros. Escravidão não é você pegar o negro da África e trazer para cá. E, olha só como que a gente já cresce entendendo o mundo com uma dinâmica equivocada. Na época dos romanos antigos, na época dos gregos, na época do Ocidente antigo, escravidão era muito incentivada pelo simples fato de nós estarmos nessa cidade. Eles o tempo todo nasciam com vontade de guerrear um contra o outro, tanto que as cidades antigas, elas eram fortes, né? Elas tinham muros enormes, grossos, assim, e eles estão o tempo todo atacando um ao outro. Como meu pai diria, eles levantavam de manhã cedo, não tinha nada para fazer, eles iam matar o coleguinha. E aí, ao invadir outras cidades, eles estabeleciam com aquela população uma relação de escravidão, ou seja, as pessoas que estavam ali eram pessoas que eram obrigadas a trabalhar, a pagar impostos. Foi por isso que surgiu, vou falar aqui, a filha da putagem do imposto. Por quê? Porque o cara ia lá, escravizava aquela população e falava assim, ó, agora você vai trabalhar para me pagar as coisas, você vai viver de acordo com o que eu acho que você tem que viver. Então, naquela época, a escravidão era escravizar branco, negro, pobre, rico, que na verdade não seria mais rico, porque seria destituído das suas condições financeiras, mulher, criança, tudo era escravo. Se eu falar para você que escravidão era, Platão era contra a escravidão, eu vou estar mentindo. Não, ele era super a favor. Inclusive, ele era contra mulheres entenderem de filosofia. Era machista? Não, era próprio do tempo dele. Para que você não cometa anacronismo, e eu estou falando de Platão há 5 séculos antes de Cristo, mas a gente pode falar de autores medievais, a gente pode falar de autores modernos, vamos falar sobre Tolstói, que é russo, que apresenta para você uma realidade completamente diferente da que a gente conhece no Ocidente, é um cara que vive no Oriente. Vamos falar sobre Skinner. Vocês não gostam de ler sobre comportamento? Vamos falar sobre Skinner. Quem foi Skinner? Qual momento que ele viveu? Vocês sabiam que Skinner tem relação com o nazismo? Sabia? Pois é. Então aí, fala Skinner, nossa, Skinner. Por que Skinner começou as pesquisas dele? Você sabia que Skinner começou as suas pesquisas com o financiamento do nazismo? Para a manipulação das pessoas? Pois é. Eis a importância de se entender o autor. Saiba quem é o autor. Saiba o momento da história da humanidade que ele vive. Pegue informações sobre a forma de visão dele do mundo. Como é que você vai conversar com uma pessoa se você não sabe de onde veio, o que pensa, sobre o mínimo do mínimo? Entenda sobre o título, o que o título quer dizer. Entenda sobre informações editoriais. Gente, o livro, ele não é escrito... Deixa eu marcar aqui uma página que eu estava analisando, senão eu vou perder essa página. Cadê meus marca-texto, quando eu mais preciso deles? As informações editoriais de um livro, elas não são informações editoriais para bonito. Deixa eu dobrar aqui. Elas são informações editoriais porque elas foram feitas para serem lidas, tá? Então, quando você passa a capa, você tem, inclusive, já de ganho, as informações do autor, na orelha do livro, geralmente, né? Ou na orelha da capa, ou na orelha da capa, certo? Você tem aqui a editora, você tem o ano em que ele foi publicado, você tem o fichamento desse livro. Então, na terceira página aqui, ó, que vocês estão vendo, devia ter colocado a foto e acabei não colocando. Aqui você tem o fichamento, ou seja, quais são os temas que se dedicam àquele livro. No Damásio, por exemplo, ó, ele tem aqui o nome do livro, o título original, só aí você já sabe que isso aqui é uma tradução, né? Ele não é o livro original, obviamente, até porque Damásio não era brasileiro.
E você tem o fichamento, ou seja, é um livro sobre cérebro, evolução, ciência, emoções, neurociência, neuropsicologia, sentimentos. Só que você já identifica qual é o tema do livro. E a maior parte das pessoas não vê quais são as informações editoriais, certo? Analise o índice, deguste, veja sobre quais os temas ele vai falar. Qual a importância de eu entender isso aqui? Bom, primeiro é eu entender que o Damásio, ele dividiu o livro em partes, e nem todo livro é dividido em partes, tá certo? Então, eu vejo aqui que a primeira parte é sobre um tema, a segunda parte é sobre outro. A primeira, ele vai falar sobre a homeostase. Lembra que eu falei para vocês que o entendimento de homeostase para Damásio é muito exclusivo? Então, ele dedica a primeira parte do seu livro todo ao entendimento da homeostase. A gente vai entender sobre comportamento baseado num conceito básico, que é a homeostase, é um conceito biológico. Então, você tem a segunda parte e a terceira parte. Se você for perceber o que está escrito no índice, você vai perceber que são caminhos que ele vai traçando para poder trazer para você a defesa do argumento dele, né? O prefácio, geralmente, o prefácio aqui ele está descrito como... Não, esse livro não tem prefácio. Alguns adereços, prefácio, epílogo, pós-fácio, são adicionais. É importante ler? Eu diria que são interessantes de ser lido. Prefácio, por exemplo, é uma pessoa que seja muito entendida daquele tema, dando uma opinião sobre aquele tema, uma outra perspectiva sobre aquele tema. É legal de ler. O epílogo, epi, é sobre, logo, sobre logos, conhecimento, então é sobre o conhecimento, já é uma entrada sobre o tema, né? Tudo isso você vai adquirindo a facilidade de entender o epílogo, o prefácio, o pós-fácio. São adereços que não devem ser desmerecidos. Não é pegar o livro e sair atropelando tudo e jogando as coisas como se elas não fossem necessariamente importantes. Elas estão ali por um motivo, e esse motivo é importante. A leitura ativa, propriamente dita, que seria a leitura ativa? Bom, a leitura ativa, primeiro, escute o que o autor quer dizer. Não dê uma de matraca e comece a fazer com que o seu pensamento se sobreponha àquilo que o autor quer dizer, né? Não entre no livro com preconceitos, com expectativas para que aquela expectativa seja suprida. Não. Deixe o autor falar com você. E muitas vezes, quando eu falo sobre moral implícita, Nietzsche falava, né, que parte dos conceitos do ser humano, como a gente não tem possibilidade de expressar... Já chegou de tentar explicar alguma coisa para alguém que você não tinha palavra para explicar? Você olha para uma obra de arte, você olha para o céu azul e você fala assim, não, eu não tenho capacidade de expressar, não tem palavra para expressar. Pois é, Nietzsche dizia assim, que a maior parte das nossas, isso foi usado por Freud depois, né, na psicanálise, a maior parte das nossas ideias, elas não são exprimíveis. A gente chama isso de moral implícita, é aquilo que o autor não quer dizer. Então, quando você começa a deixar o autor falar e você faz com que exista uma compreensão subjetiva, claro, sem viajar muito na maionese, mas você começa a entender aquilo que ele não quer dizer. Entende? Essa é a gostosura do processo. Isso é maravilhoso, né? Na leitura ativa, a gente precisa extrair qual que é o raciocínio, quais são os argumentos principais. Então, inicialmente, quando a gente pega um livro para ler, eu preciso muito, principalmente essa leitura que a gente vai fazer, que não é uma leitura de lazer, é uma leitura analítica, de entender qual é o argumento principal. O que o Damásio está tentando dizer para mim nesse livro? Tem um argumento principal. É isso que a gente vai falar na primeira aula. Né? O que ele está defendendo? O livro inteiro vai girar em torno desse argumento, né? Como eu falei para vocês, não vou falar novamente, compreender os conceitos do autor. É uma palavra, é uma forma muito particular do autor desenvolver aquele tema, ok? Escute o autor, como a gente já falou, né? Torne-se afetivo a ele, não tenha preconceitos, não tenha expectativas, não é a sua expectativa que tem que ser suprida ali, né? Você precisa entender o que ele está falando. Existe um... eu falei para vocês lá no grupo, um livro que eu li na minha adolescência, que chama o Psiquiatra e o Palhaço, ou era psicanalista? Era Psicanalista e o Palhaço. Tem que
correr atrás desse livro, que eu não sei onde foi parar, acho que eu dei ele para alguém, que fala sobre escuta ativa, né? A gente está falando sobre leitura ativa, que na verdade é praticamente a mesma coisa. Escute ativamente, né? Denote foco. O foco hoje em dia é um ativo de raridade. Esses dias atrás eu vi um vídeo do Wesley falando sobre isso e eu achei muito interessante, eu vou mandar para vocês no grupo, sobre ativo de qualidade. O que é um ativo? É uma coisa que muito pouca gente tem e que se torna hoje fundamental para quem quer se destacar. Faça uma pergunta para você mesmo. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa exclusiva? Vou explicar. Qual foi a última vez que você estava dirigindo e você parou no sinaleiro e você ficou presente naquele momento sem precisar pegar no celular? Qual foi a última vez que você sentou para assistir um filme e durante todo esse filme você não pegou no celular? Qual foi a última vez que você sentou-se para conversar com uma pessoa e você olhou nos olhos dela e você tentou compreendê-la sem precisar pegar no celular ou sem precisar pensar em alguma outra coisa? O foco é o ativo mais raro que existe hoje. E quando você está lendo, isso não é diferente. Você só vai conseguir realmente entender o que o autor diz e o que ele não diz se você prestar atenção no que você está fazendo. Lembra do que eu falei para vocês? O nosso cérebro não é preparado biologicamente para receber essa quantidade de informação. Seu cérebro não está preparado para entender, emocionalmente falando, a criança da África que está morrendo de fome, a guerra no Vietnã. Ele entra em conflito. Você passa a ser uma pessoa ansiosa, nervosa, depressiva, cheia de questões, porque aquilo não é informação para você. Não é que você tem que ser uma pessoa alienada, mas é que você precisa começar a pensar em dosar um pouco dos seus estímulos, senão você vai adoecer, né? Entendendo conceitos particulares, a gente já falou, né? Os conceitos do autor. Na verdade, está repetido. Eu tinha que tirar aquele ali, acabou ficando repetido. Ana, tô lendo. Vou sublinhar. Essa é uma briga entre corintianos e flamenguistas, tá? O que eu vou falar para você que funciona para mim? Esse livro aqui, terminei de ler ele ontem. É um livro sobre Nietzsche e os nazistas. Ele fala da relação que os nazistas tinham com Nietzsche de justificar a sua política de acordo com a filosofia nietzschiana. E existem depois movimentos da própria irmã de Nietzsche dizendo que ele era nazista, quando na verdade hoje na filosofia sabe-se que ele era contra o nazismo. As bases ideológicas do nazismo iam de conflito com tudo aquilo que o nazismo, tudo aquilo que Nietzsche pregava, né? Quando eu estou lendo um livro sobre isso, o que eu faço? Com relação à questão de... Porque essa daqui já é uma leitura que eu quero absorver, não é uma leitura de lazer. Eu quero absorver os argumentos e as informações. Então, eu sublinho porque é uma leitura mais difícil, então eu preciso seguir os meus olhos lendo, né? Eu não sei se na câmera dá para ver que eu sublinhei. Aquilo que eu acho importante do ponto de vista argumentativo, eu vou circular. As ideias mais centrais eu vou anotar. Então, é um livro que tem... Deixa eu achar aqui outras páginas que tem bastante anotação. É um livro que eu vou anotar nas páginas, né, diversas. Aqui. Eu pego ele, aí eu saio anotando as ideias, o que o autor... É interessante, e aí eu vou falar de comportamento, não de técnica, que você remonte determinados tipos de anotação com a sua emoção. Então, por exemplo, eu estou lendo aqui sobre o nazismo. Para quem já leu vários livros sobre o nazismo, a gente está tão acostumado a ouvir falar sobre isso, que a gente dessensibilizou o que realmente foi o nazismo. A conectividade emocional em relação àquilo faz com que você prenda argumentos em relação ao que você está tentando entender. Todas as vezes que você quer ensinar um cachorro e você prende aquele comportamento num contexto emocional, seja um contexto de fuga, seja um contexto de extrema felicidade para aquele cachorro, você vai perceber que aquele comportamento ele vai ser construído de dentro para fora. Eis um entendimento cyborgiano muito aplicável. Você não faz o comportamento de fora para dentro, você faz o comportamento de dentro para fora. O cachorro ele passa a expressar o comportamento vinculado a uma emoção. Então, quando eu quero um argumento e eu quero prender esse argumento a mim, eu vou anotar uma emoção que eu tenho ali.
Não é que eu vou anotar assim, ai, nossa, como eu sou triste com o que ele está falando aqui. Não, mas eu vou fazer uma anotação que está referente a um questionamento meu, a uma coisa que me indigna, uma coisa que, ou que me deixa feliz. Então, eu vou vincular aquele argumento a uma emoção. Eis o ponto de vista comportamental que eu estava dizendo para você, que não é uma técnica, mas é uma coisa que vocês, comportamentalistas, precisam começar a aplicar. Quanto mais emoção você emprega, quanto mais vínculo subjetivo com relação àquilo que você está lendo, ou com relação à construção do comportamento, mais sucesso você vai ter, né? Com aquela informação. O seu cérebro vai entender que aquilo é importante, tá? Como que eu faço para poder gravar as informações? Já teve impressão de que você leu e depois você não sabia de nada? Sim, provavelmente, todo mundo tem isso. Isso não é uma exclusividade sua, tá? Mas existem formas de você minimizar isso. Você não vai conseguir absorver uma biblioteca inteira, mas o treino vai fazer com que você tenha mais amplitude de visão e perspectiva de mundo. É importante que você aplique algumas coisas para que você possa dizer ao seu cérebro que aquilo é interessante, que aquilo tem que ser armazenado. Então, após a leitura, Platão dizia, você aprende ensinando. Todo professor, quando ele está ensinando, na verdade, ele está reaprendendo e ele só sabe de muita coisa sobre um assunto específico porque ele está o tempo todo falando sobre isso, né? Eis a graça de ser professor também. Você aprende quando você está ensinando. Então, ensine para alguém, ensine para sua esposa, pegue um assunto específico do livro e tente aplicar uma reflexão com uma pessoa que você está conversando. Você quer ver que coisa legal? Quando você está ensinando seu cliente. Quando você está ensinando seu cliente sobre alguma coisa e você tem um argumento de alguma coisa que você acabou de ler, você fala para o seu cérebro que aquilo é importante e ele vai guardar aquilo. Então, é interessante que você encontre mecanismos de buscar a informação sempre que possível, ensinando alguém, conversando com alguém sobre alguma coisa. Ontem eu e meu esposo estávamos falando sobre a forma com que as pessoas se expressam na realidade, como elas realmente gostariam de ser. E como eu estou lendo esse livro do Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele tem um vídeo no YouTube que é o filme, que ajuda bastante, porque a leitura dele não é uma leitura muito fácil. E ele começa o livro dizendo que é muito mais fácil, ele é um autor defunto, né? Ele fala que ele é um autor, ele está escrevendo depois de morto. É muito mais fácil ele falar com muito mais sinceridade sobre as coisas, porque quando você morre, você não precisa mais se envergonhar, né? Então, você não deve mais nada para ninguém, então você pode falar com muito mais sinceridade. E eu trouxe essa informação para a nossa conversa, né? Eu falei, aquele livro que eu estou lendo, Machado de Assis traz esse conhecimento, e isso é muito aplicável, né? É uma forma que ele tem, dentro de um romance, de identificar uma grande realidade de que as pessoas, isso é tema pacífico, inclusive, dentro da filosofia, as pessoas não expressam aquilo que elas realmente são, por medo, por convenções sociais, por uma diversidade de coisas, já diria Diógenes o Cínico, o fundador da filosofia cínica. Então, você vai trazendo essa informação para o seu cotidiano e você é capaz de trazer esse argumento para vários outros momentos da sua vida, né? Sempre que possível, rememore, faça anotações no livro e quando você voltar, volte o livro e leia as suas anotações. Feche o livro ao final de cada leitura e tente absorver qual é o argumento principal daquele momento em que você leu. Eu li 4 páginas hoje. O que foi que ele me quis dizer? E no outro dia, tente rememorar também, né? Você não vai conseguir sair gravando tudo, gente, não vai, não fantasie. Mas o quanto mais você treinar, mais será possível, assim como uma pessoa treina na academia, você se tornar um bodybuilding, né? Você ter músculos aí definidos. O cérebro é um músculo e você só vai conseguir ter ele definido se você começar a treinar. Tá certo? Bom, a gente deu algumas dicas de como já começar essa leitura, né? A nossa primeira aula vai ser sobre o básico e provavelmente até mais ou menos a metade desse livro. E a nossa última aula, nós fazemos 2 aulas sobre essa leitura, que vai falar sobre as conclusões. Quero trazer apontamentos também de outros autores em relação a esse mesmo tema. É o que vai girar. A gente não vai ler o livro juntos durante a aula.
mas eu vou pegar pontos específicos que eu quero chamar a atenção e trazer para um entendimento mais crítico. Vai compartilhando com a gente lá no grupo, né? Sobre as suas frustrações, sobre aquilo que vocês acham. Olha uma coisa legal, vou lá no grupo e vou falar... Deixa eu parar aqui a reprodução. Não é esse aqui. Parar minha apresentação. Vai falando lá no grupo o que você acha, para você ir gravando as informações, e a gente está ali para isso, para que todos nós, em conjunto, possamos falar sobre algum assunto e que vocês possam gravar as informações de maneira mais facilitada, certo? Bom, nós estamos em 3. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguém quiser falar alguma coisa, eu estou à disposição, ou pode jogar lá no grupo depois e a gente vai conversando. Foi um prazer, eu me estendi para um caramba aqui, peço desculpas, já vai ser meio-dia, vão almoçar com vossas famílias. Agradeço a presença de cada um de vocês, de verdade, e espero encontrá-los aí na próxima reunião, falando com vocês a respeito do nosso livro aí, desse segundo trimestre, tá bom? Ninguém? Então, um beijo para todos. Obrigado mais uma vez aí, viu, Ana, pelo todo conhecimento. Eu estou na estrada. E um abraço a todos vocês. Bom domingo. E vou tentar absorver tudo que você falou aí, viu? Uma coisa viu? de cada vez. Uma coisa importante, Lucas, respeite o seu tempo. Respeite o seu tempo, de verdade. Toda construção, ela leva em consideração isso não quer dizer que você tem que ter pena de você, tá? Eu estou falando que você precisa respeitar o seu tempo. Você faz natação, né? Você não saiu fazendo 500 metros no primeiro dia. E você também não saiu completamente preparado. Você foi adquirindo resistência, você foi adquirindo possibilidades de movimentos. A mesma coisa acontece, né? Eu acho incrível, não estou falando de você, eu estou falando num contexto geral, como nós, comportamentalistas, tendemos a negligenciar o nosso entendimento de comportamento conosco mesmo. Nós não aplicamos os entendimentos de comportamento conosco e na nossa vivência. É como se a gente saísse matraqueando, né? Ensinando para as pessoas aquilo que a gente não faz conosco. Mas é uma questão da gente começar a consertar. Tá em tempo. Com certeza. Beijo, Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu parar aqui de